em um mundo de fantasia. Na verdade, é na internet. Em que os filmes são analisados. Também tem biografia, entrevista, debate, um monte de coisa, né? Sim, um podcast se destaca. Podcast Cinemação. Só no cinemação.com. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 405. Eu sou Rafael Arinelli e existe diferença entre documentário e jornalismo. Meu nome é Pedro Amaro, do canal Claquete, e jamais, em hipótese alguma, diga isso para um diretor de documentário. Seu filme é tão bom que parece uma ficção. Não fala isso. Eu já vi gente falando, já vi. Sacanagem. Aqui é o Henrique Risato, do Cinemação e do Geração M. E seria o Big Brother um documentário ao vivo? Eu sou Daniel Cury e o documentário é o tratamento criativo da realidade. Olha que bonito. Muito bem, meus amigos, estamos aqui reunidos nesse podcast Cinemação 405 para bater um papo, né, falar um pouco sobre documentários. Finalmente esse dia chegou aqui, são 400 episódios, eu insistindo para Daniel, vamos falar sobre documentário? Ele, não, vamos falar sobre... isso? A pessoa volta vilão. Exatamente, eu sou... Nem sei mais quem que eu sou. Daniel Condé. Não, olha só, esse é um tema que me agrada muito, né? Eu sempre falei aqui pra todo mundo que eu sempre gostei muito, assisto muito documentário, e hoje a gente vai justamente bater esse papo aqui pra falar por que amamos os documentários, né? O que os documentários têm que fazem a gente, né, querer consumir e entender um pouco mais, né, sobre cinema, sobre a própria produção cinematográfica, né? O que o documentário traz de diferente de um filme de ficção, por exemplo, e vamos bater um pouco esse papo aqui. E para bater esse papo, temos aqui dois convidados sensacionais que já gravaram com a gente aqui vários episódios juntos, né? Já falamos de DC juntos, já falamos sobre filmes antigos, filmes novos e tal, falamos sobre várias coisas juntos. Temos aqui Pedro Amaro, que veio novamente lá do canal Claquete. O Pedro, que além de participante, agora recomenda também participantes aqui para o podcast do Cinemação, que só prova o aumento da sua influência dentro desse canal aqui. Exatamente, uma pessoa muito relevante, né? Uma pessoa de muita relevância. Pois é. E é muito curioso que você falou. Eu ouvi o podcast e pensei, nossa, a Clara fala tanto assim, eu também não sabia. Então foi uma surpresa muito pra mim. Foi uma surpresa muito grande, né, pra mim. A Clara é incrível, participou aqui com a gente recentemente aqui, né, debatendo também sobre filmes. Mas, Pedrão, fala um pouco, né, o que é o canal Claquete, o que vocês fazem lá, como é que tá o projeto, como é que tá andando? Então, é um site que nós falamos de cinema e séries de TV da forma que nós mais gostamos. Então a gente tenta falar dos filmes antigos até os filmes novos. Falamos de Star Wars, Marvel, DC, mas também falamos de cinema sul-coreano, de Glauber Rocha, de cinema independente americano. Então a gente tenta falar de tudo que a gente gosta. Nós produzimos também um podcast e um canal no YouTube, né? Um podcast é quinzenal. O Rafa e o Dani também já foram lá brigar, quer dizer, falar sobre cinema. Enfim. E não tô tentando dizer que eu tenho um áudio mostrando alguma coisa. Não, eu estou dizendo que só eles foram lá conversar. Então é isso, né? A gente tenta levar muito desse lado mais histórico, falando de filme, mas também deixando claro a nossa posição como fã, como apreciador, como alguém que consome fortemente cinema. Cara, sensacional. Fica o convite, então, né, pra você ir lá conhecer o canal Claquete, canal do Pedro, que tem a Clara, né, que gravou aqui com a gente. É um canal parceiro nosso aqui, né, um canal irmão nosso aqui, que vira e mexe, um deles vem aqui pra conversar, então fica esse convite sempre muito bem dado aqui. Tem uma galera boa lá, Rafael, tem uma galera, não é querer realmente forçar, mas tem uma galera boa que futuramente deve aparecer mais gente por aqui, quem sabe, né? Com certeza, estamos de olho.
E temos aqui também nosso querido Henrique Risato, né? O terceiro fundador do podcast Cinemação, o cara que esteve aqui no primeiro episódio, tá aqui com a gente até hoje. Henriquinho, seja bem-vindo mais uma vez ao podcast do Cinemação. E o Henrique, que pra quem não sabe, né, tem projeto solo, um cara que tá lá fazendo seu próprio podcast, é outro nível agora. Nossa, me achei agora, hein? Mas é verdade, eu tenho o podcast Eu e o Xaxim. A gente tem o Geração M, pertence aqui à família do Cinemação. E quinzenalmente, às segundas-feiras, tem capítulos novos aí pra vocês. E aqui com vocês, olha, eu acho que ultimamente, quando eu tenho vindo gravar, é sempre dobradinha com o Pedro. É mesmo? Os últimos foram com o Pedro? Se eu não me engano, foram. Sim, a gente se completa, Henrique. Já pode pagar cerveja pra mim. Não, e vamos deixar também claro que o Henrique tá lá no Geração M, o podcast aqui, né, do Cinemação. Então você que não ouviu ainda, vai no cinemação.com ou Geração M, né, sem cedilha, sem tio, geraçãom.cinemação.com. Tem lá todos os episódios, um podcast mais voltado pra cultura pop e tal. Os últimos episódios focados lá em dicas, né, de Pipoca e Nanquim, uma editora de HQs e tal. Eles falaram lá também sobre desenhos clássicos da TV Cultura, Cobra Kai, tem muita coisa bacana lá. E quando o Henrique fala assim, ó, sou eu e o Xaxim lá, é deixar claro que não é o Henrique e um potinho com um matinho do lado, ele falando sozinho. É o Antônio Xaxim Dias, é aquele cara que tem um apelido no meio do nome. Ele tem um AKA, né, tipo, also known as. Exatamente. Então fica aí esse convite, né, Henriquinho? O podcast lá tá cada vez melhor, né? Exatamente. É tipo, Ana Maria Braga tinha o Louro José, é eu, e daí tem um potinho de Xaxim com uma boquinha assim. Oi, Henrique! Ana Maria! Tipo isso. O sotaque mineiro. E ainda tem a Edith que entra pra dar aquela, né, muito legal, porque tipo, você fica esperando também a Edith aparecer, né? Sim, ela sofre com as nossas falhas de comunicação e com as nossas barbaridades durante o podcast. Exatamente. A inteligência artificial que edita o podcast do Henrique. É isso aí, cara. Demais. Então fica aí todos os convites feitos, né? E vamos bater esse papo aqui sobre documentários e por que amamos os documentários, mas logo depois do quadro Repercussão. Confira o que rolou durante a semana. Eu começo. Agora no Repercussão. Hoje é um dia muito feliz aqui, né? Porque afinal de contas vamos falar sobre documentários, uma das áreas do cinema, do entretenimento que eu mais gosto. Então tô bem feliz, tô bem empolgado, hoje tem muita coisa para falar aqui, mas eu também quero ouvir, não quero só falar. Então por isso eu peço pra você aí que, você que tá aí ouvindo, que gosta de documentário e tal, manda pra gente, manda a sua sugestão, né, de documentário. Tem às vezes uma galera que conhece uns documentários diferentes, que a gente nunca ouviu falar e tal, e de repente tem obras aí que, explodem nossa cabeça. Então manda sua sugestão, manda também o que você achou desse podcast, né? Qual que é a sua opinião sobre documentários e manda para contato@cinemação.com. Além do nosso e-mail, você também pode deixar o seu comentário no post desse podcast que está dentro do cinemação.com. Quando você entra dentro do nosso site, além do podcast, você vai encontrar vários outros artigos, né? A gente tem autores aqui dentro do Cinemação que escrevem com frequência, colocam lá artigos, críticas de filmes, notícias e tal. Tem muita coisa bacana dentro do Cinemação e por isso é muito legal quando você acessa, visita o nosso site e consegue, né, interagir com essa galera, porque você vai motivando eles a escrever ainda mais, produzir ainda mais. Inevitavelmente, um ou outro autor, né, do Cinemação acaba aparecendo aqui, né, como já apareceram tantos durante todo esse período que a gente grava. Então vai lá no cinemação.com, nosso site, sem cedilha, sem tio, dá esse page view pra gente, né, ajuda a gente aí também a crescer e assina o nosso podcast. Afinal de contas, o podcast do Cinemação é semanal, é feito de forma gratuita, você não paga nada por isso, e a única coisa que a gente pede aqui é que você retribua esse
conteúdo todo que a gente produz dessa forma, seguindo, compartilhando, comentando e tal, porque essa é a melhor maneira que tem pra gente chegar às outras pessoas, né? Então a gente tá dentro do Spotify, você pode seguir a gente lá, a gente tá dentro do Deezer, a gente tá dentro do Google Podcast, tá dentro do iTunes, e lá você também pode classificar a gente para que a gente chegue a outras pessoas, além do nosso canal do YouTube, que concentra também todos os nossos podcasts que acabam saindo lá todas as segundas-feiras para você que quer ouvir pelo YouTube. Então tá lá dentro do YouTube, tá lá para você poder ouvir. Então vai lá no cinemação.com e prestigie o trabalho que a gente faz para vocês. Lembrando que você pode documentar o seu dinheiro na nossa conta. Mas brincadeiras à parte, você pode ser um patrão ou uma patroa do Cinemação, e daí você vai fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, vai receber brinde todo ano da gente. É só você entrar em cinemação.com/contribua, escolher uma plataforma que você quiser, o valor que você acha que a gente merece, ou que você puder contribuir todo mês, e ser um patrão ou uma patroa, uma pessoa que vai fazer com que o nosso podcast seja cada vez melhor. E chegando aqui na parte onde as pessoas saíram dos seus armários e mandaram seus comentários aqui pra gente, a gente tem um comentário muito bacana que chegou recentemente aqui no podcast Cinemação 403 sobre final feliz, né, Dan? Quem que mandou e o que escreveu aí pra gente? Quem mandou foi o William Saito, que inclusive é nosso novo patrão, né? Entrou recentemente, então muito obrigado, William. E ele mandou o comentário por mensagem lá no Instagram. Ele falou assim: olá, gostaria de dizer que o episódio 403 sobre o debate sobre finais felizes foi muito bem-vindo para mim. Foi um alívio, um conforto no meio de tanta notícia ruim. Nesses dias onde as realidades da nossa situação política e sanitária só nos deixam indignados e assustados, ouso dizer que pelo menos para nós precisamos sim de um final feliz. Mas falando em filmes, concordo com a reflexão proposta pelo episódio de que existem alternativas para finais felizes que só engrandecem o filme, casos de O Vento Levou e Casablanca. Mas também existem filmes que não consigo pensar em outro final que não o feliz. Como o exemplo, cito Um Sonho de Liberdade e os primeiros filmes do Ang Lee, A Arte de Viver, O Banquete de Casamento e Comer, Beber e Viver, que em certa época da minha vida vi e revi e não sei quantas vezes, porque justamente me traziam aquela sensação boa de que tudo acaba bem. São filmes que constroem um caminho para o final feliz, tem pequenas surpresas e dá aquela aquecidinha no coração. E no mais, é isso aí. Muito obrigado por trazerem conteúdo para nos entretermos nesse período tão estranho. Abraço. Ah, e só para complementar, dos filmes mais recentes ao qual recorro quando quero um final feliz é Hoje Eu Quero Voltar Sozinho. Muito bom. E não me importa se os personagens principais estarão juntos para todo sempre ou não. O que importa é que naquela fase da vida deles, eles tiveram o melhor final possível. Muito legal. Muito bom. Eu e a democracia brasileira temos quase a mesma idade. Eu achava que nos nossos 30 e poucos anos estaríamos pisando em terra firme. Petra, for the first time voting in a historical election. Eu tinha 19 anos quando Lula foi eleito. E me lembro da euforia. Parecia um grande passo para nossa democracia. 20 milhões de pessoas saem da pobreza, a taxa de desemprego atinge o menor índice da história e o Brasil emerge como um dos protagonistas no cenário mundial. The most popular politician on earth. Para começar esse papo sobre documentário, eu queria ir logo colocar o dedo na ferida dessa parte de documentário. Por quê? Recentemente, né, não muito obstante, a gente viveu uma polêmica em torno do documentário da Petra Costa, o Democracia em Vertigem, um documentário que foi muito criticado pela direita, muito elogiado pela esquerda, e a gente teve, né, toda esse clamor aí e tal. Inclusive foi colocado em pauta justamente isso. Pô, é documentário. Ah, mas o documentário ele não tá retratando a realidade, não sei o que, é uma obra de ficção, né? Inclusive a gente teve essa frase do Sérgio Moro, né? Que falou que aquilo ali era uma obra de ficção, né? Então eu queria, na verdade, saber de vocês justamente sobre isso. A gente tá falando
de documentário é uma obra de ficção? Como vocês enxergam o documentário? Porque existe essa diferença muito forte, né, entre documentário e jornalismo, por exemplo. Na verdade, primeiro que Sérgio Moro tem moral, não tem moroal nenhuma pra falar. Mas, assim, e as críticas vieram justamente de pessoas que não entendem o que é um documentário. E aí é que tá a coisa. Tem uma regra, uma coisa que muita gente diz que é assim, que o documentário ele vai defender um ponto de vista, né? Ele vai defender uma tese. Então, o documentário, teoricamente, tem que defender uma tese, tem que apontar tem uma proposição da realidade. Em contrapartida, o jornalismo, né? Uma reportagem e tal, deveria ter, tipo, a imparcialidade do jornalismo, ou deveria ter os dois lados de uma moeda, no caso de um debate, de alguma coisa assim, mas que também não é bem assim, né? Tipo, não existe imparcialidade absoluta, e cada vez mais as coisas se mesclam. Você tem cada vez mais documentários que podem, né, parecer grandes reportagens, e mais importante ainda, você tem cada vez mais grandes reportagens feitas pelo jornalismo que se apoderam e tal, e pegam muita coisa dos documentários. Tipo, se você pegar as grandes reportagens do Fantástico, esses programas tipo Profissão Repórter, eles conseguem fazer documentários muitas vezes. É mais também questão de, tipo, como ele se apresenta, se vai ser um programa de TV ou se ele vai passar num festival de cinema, né? Tem muito disso também. Mas o fato é, esse papo aí de que o filme da Petra Costa era, tipo, sei lá, teve gente que falou... Quem falou que era ficção, enfim, é porque tem outra visão de mundo. Mas, tipo, é a visão de mundo dela, e é óbvio, e pronto, dane-se, tipo, é isso. Eu acho que é isso que é importante deixar claro. Eu entendo o documentário, ele sempre vem artisticamente provar um ponto de vista. Então, por exemplo, no Democracia em Vertigem, teve o foco mais do golpe, do impeachment da Dilma, e foi passando por toda essa parte política que a gente viveu recentemente. Aí, é o que o Rafa falou, a direita era contra, a esquerda foi mais a favor. Por quê? Ele não tem a necessidade de ser totalmente imparcial. Ele pega um lado da história e mostra documentalmente esse lado, né? Sem inventar fatos, né? Ele pega... Porque a gente tem muito tipo de documentário. Tem alguns que são só com base em vídeos, outro com base só em documentos. E aí vai do diretor, artisticamente, criar essa história para nos apresentar como público, né? Acho que tem 2 pontos aí que são importantes, entender o que é documentário e essa questão da imparcialidade, né? Academicamente, não existe uma discussão tão fechada sobre documentário. Alguns, por exemplo, vão dizer que documentário não é nem um gênero, são características que são contidas ali. Chamam, né, o documentário em animação. Vão dizer que não são gêneros, são características, são estilos. O que eu acredito? Eu acredito sim que a gente pode chamar como um gênero, mas em nenhum momento é a verdade colocada ali. Nada mais é do que um recorte, do que uma visão. Não é a mesma coisa do que jornalismo, que existe uma premissa, que existe um conceito já, entre aspas, já pré-estabelecido, tem compromisso com o local que você está trabalhando, né? Embora, né, jornalismo também tenha os seus problemas. Mas quando a gente parte desse pressuposto que o documentário é um recorte, a gente consegue entender o outro lado, que é essa questão da imparcialidade. Se você está fazendo um recorte seu, você não tem que ser imparcial. Você tem que ser parcial, você tem que mostrar a sua opinião, a sua posição. Exatamente, sendo ela certa ou errada. E qualquer documentário é passível de críticas. Qualquer documentário, pode ser desde o Michael Moore, desde o Coutinho. Coutinho não, né? Porque o Coutinho é perfeito. Mas qualquer coisa outra é passível de críticas. Não necessariamente é dizer que vamos criticar porque ela está mentindo. Então vamos pegar todos os documentários do mundo, vamos analisar onde é mentira, onde é realidade e vamos esconder. E vamos apagar. Não é assim que funciona. Se a gente for pegar, filmes do Michael Moore, até o Woody Allen já brincou com o documentário no filme Zelig. Abertamente você tem uma manipulação ali, né? Então, esse caso da Petra foi mais complicado por quê? Filme político, num cenário extremamente dividido que era o nosso. Então, deu esse problema, eu acho que até mais por isso. Do contrário, acho que não teria feito tantos problemas, não. É porque já tem lixo na internet mostrando que, falavam que o filme é todo mentira. E não é bem assim.
Teve um caso só lá das armas que, literalmente, ela até afirmou que ela manipulou a imagem, né? Exatamente, porque ela tinha... Até porque também se questionava na realidade se o caso dos revolucionários estarem com armas ou não, né? Então, entre aspas, foi com uma boa vontade dela. Mas independente disso, independente se é bom ou não, se manipulou ou não, ele é passível de críticas. O que aconteceu foi por causa do nosso cenário político. Eu acho que pra gente entender isso também, é importante a gente dar alguns passos para trás. Por quê? Porque a maneira de se fazer documentário é totalmente diferente de você fazer também uma ficção. Então, quando a gente para pensar no documentário, é óbvio que todas as vezes que você coloca a câmera na mão do diretor, do produtor ali e tal, essa galera vai pra rua, vai filmar e tal, eles têm uma linha de história. Então vamos lá, a gente tá falando do caso da Democracia em Vertigem, mas qualquer documentário funciona assim. Pô, eu quero fazer um documentário sobre pássaros que migram do norte pro sul em junho. Aí o cara pega a câmera dele, em junho ele vai para onde esses pássaros voam e tal, e ele vai fazer todo o caminhar junto com esses pássaros. Nesse trajeto, essa linha, né, de ideia que ele tem ali, às vezes se modifica completamente depois que ele faz toda a captação do vídeo, sabe? Ele vai lá, vai captar todas as cenas, e ali no meio, de repente, ele descobre uma outra história. Então, assim, por mais que ele tenha essa história dos pássaros que ele quer fazer, às vezes no meio da captação, ele resolve contar a história de um filhote de um desses pássaros que, de repente, tinha a asinha mais curta do que os outros, entendeu? E é o que aconteceu no Democracia em Vertigem, né? Exato. O projeto tava com o título de impeachment e ele ia falar sobre o processo de impeachment. E aí, quando ela viu que tava contando a história do que diz o título, né? Da democracia brasileira em vertigem, ou seja, com problemas, no precipício, no né? precipício, e na beira do precipício e tal. Inclusive, Bolsonaro está dando passos pra frente, nesse sentido. Mas é isso, tipo, e aí o que você falou, Rafa, é interessante porque, assim, tem muito filme de ficção que também é assim. Tipo, tem o que todo mundo conta, né, das histórias, todo mundo meio que sabe da história do Tropa de Elite, mas tem muito filme de ficção que é assim. O cara vai lá, filma, e fala, nossa, pera, vamos remontar esse filme e vamos regravar essas cenas ou não e recontar essa história. Não estamos mais contando aquela história, vamos contar uma outra com tudo isso que a gente fez. E aí nisso, assim, tanto no documentário quanto na ficção, você precisa ter muito claro a história que você quer contar, mesmo que você mude no meio do caminho. Mas você tem que ter a história que você quer contar, né? Pra saber escolher as cenas, pra saber o que você vai retirar, principalmente quando é uma coisa prévia, né? Porque tem o documentário de cenas de arquivo, por exemplo, né? Que daí é todo um trabalho de edição no sentido de você pegar, sei lá, milhares de horas, centenas de horas, sei lá, de vídeos, filmes, fotos, não sei o quê, e reunir tudo aquilo e descobrir como contar aquela história. Então vai muito também do tipo de documentário que está se fazendo, né? Sabe o que comprova isso que você falou, Dani? É a narração em off. Geralmente, em 70% dos casos, sempre quando tem uma narração em off, é porque alguma coisa na ilha de edição foi descoberta, alguma outra cena que vai complementar legal o filme, ela é inserida, só que às vezes ela fica muito deslocada sem ter nenhum entendimento porque tá acontecendo aquilo. O contexto, né? Exatamente. E pra isso, geralmente se coloca uma voz em off pra poder explicar ou colocar. Não tô dizendo que são todas assim, mas acontece nesse caso. E óbvio, se a gente for pensar no contexto de blockbuster Estados Unidos, nem sempre existe essa liberdade. Por isso que muitos diretores gostam de fazer documentário, porque documentário vai nascer na ilha de edição. Exato. Dependendo para qual produtora você está fazendo, cara, se a Warner Disney colocou 50 milhões na sua mão, não vai ser assim que vai nascer na ilha de edição. É claro que lá você vai ter possibilidades, mas nascer o filme e ter possibilidades é algo muito diferente. É que, cara, geralmente documentário você tem 2 roteiros, né? Você começa com o primeiro roteiro, onde você traça toda essa ideia da história que você quer contar e tudo mais, e depois você vai para um segundo roteiro, que é justamente quando você já tem a captação na sua mão, que você precisa fazer uma decopagem de tudo aquilo que foi feito, e aí você vai tentar traçar, né, encaixar a história
história ali. Então, é muito interessante porque eu tenho aqui várias ideias de documentário que eu vou anotando. Eu tenho um documento que eu anoto, muita ideia de documentário que eu queria fazer e tal, e vou anotando ali. E aí, todas as vezes que eu fui conversar com uma galera que fez documentário, ou fui conversar com o pessoal que ensina, né, fala sobre roteiro e tudo mais, todos eles falam isso. Eles falam assim, olha, o documentário é um negócio que você tem que fazer um primeiro roteiro, que é tipo um guide, né, uma linha ali de tudo que você vai fazer, do que você quer captar, só que depois que você tiver com o bruto na mão, você tem que assistir tudo de novo, para daí você criar o storytelling ali, e aí às vezes você tem que voltar pra rua para fazer outras captações, para daí encaixar melhor para que aquela sua história seja bem feita. Então por isso até... complemento, né? Complementar aquela história. E até por isso que quando a gente vê, tipo, essas situações da Petra Costa e tudo mais, é importante a gente saber isso, que qualquer obra cinematográfica, qualquer obra de entretenimento e tal, a gente tem ali justamente essa visão, que é a visão do diretor, que é a visão do produtor. Existe uma galera ali que está produzindo. Então ele não é só um fato histórico do que aconteceu naquele tempo. Ele funciona dessa forma também. Mas é importante a gente saber também deslocar isso, né, e olhar para isso de uma outra forma e falar assim, ó, ele é um retrato de um tempo, ele é o que aconteceu naquele tempo, mas ele é um ponto de vista daquela pessoa. E nisso eu comparo muito o documentário à terapia, por exemplo, sabe? Porque eu acho muito interessante que quando você faz terapia, você tá ali falando da sua mãe, do seu pai, dos seus irmãos, da sua esposa, do seu marido e não sei o que. Você tá falando, só que é tudo relacionado ao seu ponto de vista. O seu pai não tá do seu lado, sua mãe não tá do seu lado para falar, opa, calma aí, não foi bem assim. Pô, eu fiz... E não importa, né? E não importa, exatamente, porque você tá simplesmente traçando a sua visão. E aí o que o psicólogo faz é, ele pega a sua visão ali e ele vai trabalhar em cima daquilo ali que você tá falando. Então, realmente, não importa se seu pai ficou magoado naquela época, se sua mãe fez aquilo para te proteger e tal. Não importa, ele quer saber como você se sentiu. Então, eu acho que o documentário ele tem muito esse quê, sabe? De trazer justamente o ponto de vista do diretor, mas a gente precisa entender também que é isso, é o ponto de vista do diretor, ele retrata sim uma parte da história, mas ele não é uma peça jornalística, porque como o Dani bem falou, se fosse uma peça jornalística, teria que ser, aqui a gente pode colocar entre aspas, né, porque geralmente existem o viés ali, mas teria que ser algo muito imparcial, entendeu? Escutar os dois lados e tudo mais. Tem a característica também, que também não é tipo super óbvia e super clara em tudo, que é de que o documentário tende a ser um pouco mais atemporal, ou seja, você vê um documentário dos anos feito há 20, 30, 40, 50 anos hoje e entende aquilo né, e tudo mais, enquanto que a reportagem está mais localizada no tempo dela, né? Tipo, exato. Claro que pode ter reportagem, sei lá, uma reportagem exibida no Fantástico, sei lá, na década de 80, que você vê hoje e acha super interessante, mas via de regra elas são mais temporais e, enfim, daí isso também é uma característica importante, né? Tirando a dos Mamonas Assassinas, que todo ano tem, né? Todo ano alguém faz. É a mesma coisa também, né? Mas eu queria entrar e sem mudar muito o foco, é que você falou algo muito, muito importante e alguns, né, até reclamam que o documentário, seria muito legal que o documentário tivesse o mesmo respeito, orçamento e comprometimento de um blockbuster para poder difundir o documentário, né, difundir o gênero. Porque realmente, né, vamos ser sinceros, tem gente que duvidar, só ouve a palavra documentário e já fala, aquela coisa de gente falando, deve ser chato, né? Mas eu penso o contrário, e eu sei que pode ser polêmico, mas não, eu acho que o documentário não funciona nessa lógica blockbuster, de um comprometimento absurdo com orçamento. Que a gente está falando aqui, é importante entender essa questão da produção de um documentário, que não pode ser apressado, não pode ser algo que você faça às pressas, porque você vai agradar a uma grande parcela do público. Se a gente adotar essa postura, acho que a gente vai ter uma qualidade de documentários caindo muito, muito mesmo. Se a gente for entrar em sites como o IMDb e ver,
Cara, os documentários, eles tendem a ter uma nota, uma aceitação muito maior do que os filmes de ficção. Por que isso acontece? Porque, em tese, os diretores tendem a ter um controle muito maior do que eles estão produzindo. Sem querer bancar da carteirada, né? Mas eu fui estudar documentário na França. E o meu professor, ele falava muito isso, né? Que a parte mais importante do documentário vai ser na montagem e na preparação do roteiro. Na filmagem você chega e filma só o que você já sabe. Exato. Mas dentro do que você está preparando o conceito, refinando a ideia, tentando chegar bem no que você quer, você leva muito tempo. Tanto que eu não aguentava mais. Eu falei, cara, a gente não vai filmar mais. A gente só fica conversando e conversando em francês ainda. Aí quando foi pra filmar, a gente filmou em 1 ou 2 semanas e depois tome-lhe tempo pra editar. E as coisas foram mudando 3 vezes, né? Então, essas características que eu falei são importantes pra gente entender que o mundo do documentário é totalmente diferente. E já finalizando, pra não ficar só eu falando, bateu um martelo aqui, gente. Documentário é muito mais difícil de fazer do que ficção, tá? Qualquer pessoa que pega uma pessoa que trabalhou com ficção, uma pessoa que trabalhou com documentário, é muito mais difícil. This story has been told many times by men. Now's the time to talk about our own story from beginning to end, because we lived and so many people didn't. It was a liberating time. Women have a fundamental right to control their own bodies. And we don't want to be sexual objects. I want to have the right to be a human being. I was the first female television reporter in Utah. There were no other women in my police academy class, but I didn't let any of that stand in my way. You're starting to feel like you can do anything, and all of a sudden, you get walloped. Você falou disso, da questão do público e tal. Eu tava pensando, eu acho que recentemente a gente viu talvez um maior consumo de documentários, pelo menos sentiu isso, assim, porque eu acho que os serviços de streaming encabeçados pela Netflix descobriram esse nicho, né? Porque tem muito documentário, né? Principalmente na Netflix, né? Tem. Mas eu não acho que descobriram no sentido, tipo assim, nossa, ninguém via e de repente todo mundo começou a ver. Eles pegaram o público, imagino eu, né? Que via National Geographic, Discovery Channel na TV. Porque sempre teve bastante audiência esses canais, assim, tipo, muita gente gosta de ver essas coisas aí, tem desde aqueles coisas de história, aí tem aqueles sobre o leão. Terraplanista? Desculpa. Então. Mas é isso. Mas, tipo, enfim, aí entra também até a questão da história que está sendo contada, né? Tipo, eu acho que o que faz os documentários se destacarem mais, apesar de ter linguagem, escolhas de como ele vai ser e tal, eu acho que o que mais leva gente a querer ver um documentário, o que mais faz um documentário fazer sucesso ou ganhar prêmios, tende a ser o tema que ele aborda, a história que ele conta por ser muito, muito diferente, ou por ter documentos muito importantes que ninguém viu antes, etc. Ou por fazer denúncias, né, muito, muito pesadas. Mas eu acho que o que aconteceu foi que com a Netflix, sabendo que tem um público muito grande para documentário, ao mesmo tempo que você tem um monte de documentário meia boca, né, e série documental também, que o povo adora, aquele monte de coisinha, uns documentários meio mais ou menos, você vai ter invariavelmente ela comprando, seja como exclusividade ou não, ou só deixando por um tempo, né, na plataforma, grandes documentários muito bons, que chamam a atenção, mas que também, tipo, passaram por vários festivais e que foram respeitados por outras questões. Então isso que eu acho, sabe, assim, acho interessante, assim, como que o streaming conseguiu também moldar um pouco, né, o consumo do documentário pra muita gente, né? Pra mim mesmo, eu nunca assisti muito antes da Netflix, né? Até quando você me chamou pro tema, eu falei, nossa, que legal, quem diria que eu ia gravar sobre documentário, porque quando a gente tava na época da escola, saindo da escola, entrando na faculdade, eu praticamente só tinha assistido 2 documentários, e eu sempre lembro assim que o Rafael gostava muito de documentário, tanto é que sempre que eu assisto um documentário, uma das primeiras pessoas que eu ainda aviso é o Rafa. E eu lembro que quando a gente tava nesse período quase no final da escola, tinham 2 documentários que eram os que geralmente tinham em locadoras, né, que eram os 2 do Michael Moore, que era o Tiros em Columbine e o Fahrenheit 11 de setembro. Eu lembro de ter assistido com vocês até, né? Um foi sobre aquele atentado, o massacre na escola em Columbine. Depois teve até um filme, né, chamado Elefante, acho que é do Gus Van Sant. Isso.
E o Fahrenheit 11 de setembro é sobre o atentado, que foi aquele documentário que mostrou que a família do Bush tinha relações com a Al-Qaeda, né? Eu lembro que era algo muito nesse sentido. Então eu lembro que, pra mim, documentário era assim, os mais famosos eram esses, era a única bagagem que eu tinha. Eu acho que tinha o Super Size Me também, daquele cara que só comeu no McDonald's por um mês, né? Sim, esse é muito famoso. Que são, esse eu não assisti. E esses todos são meio que, tipo, exagerados, assim, né? Assim, eles são um pouco... Sim. Eles vão pra um caminho meio da espetacularização, assim. Do desastre, né? Que não deixa de ser um apelo comercial que faz com que eles tenham sido esses sucessos, né? Esses documentários de sucesso. E você se a gente for pegar o 11 de setembro, então, Fahrenheit, ele tem uma importância histórica muito grande, porque foi o primeiro documentário a faturar 250 milhões de dólares. Sim. Na época, os documentários não faturavam tanto. O que ajuda a reforçar isso é que a Supremacia Bourne faturou o mesmo valor. Então, né, os documentários estavam subindo um pouco de apelo. Mais uma vez, quando eu falo que documentário não é interessante entrar nessa lógica, é mais pela questão estética e artística. Fahrenheit é totalmente fora da curva por toda a questão, né, social, política que aconteceu. Sim, sim. E tava super recente também, né? Ele é de 2004, os atentados foram em 2001, faziam apenas 3 anos. E só voltando, o Dani falou da Netflix, né? Eu lembro, eu assinei a Netflix em 2013 e uma das primeiras coisas que eu assisti lá foi um documentário, que foi o Blackfish, Fúria Animal. Lembram que faziam as denúncias de maus tratos contra as orcas, né? E os outros animais, os outros peixes, os outros mamíferos no SeaWorld. Se eu não me engano, eu tava concorrendo ao Oscar, não lembro se ganhou algum prêmio de Oscar, mas eu lembro que foi assim, tipo, esse documentário é super importante, tá concorrendo a um monte de prêmio. E foi a primeira vez que eu falei assim, por mim, né? Sem estar com os amigos ao redor, falando, eu vou assistir esse documentário. E marcou tanto que, tipo, literalmente fez um marco na minha vida, assim, peraí, eu gostei do que eu vi, eu vou prestar mais atenção. Se você pegar o meu histórico recente de Netflix hoje, eu assisto muito mais documentário do que filmes. Então, você sabe que você estava falando da época da escola, isso me lembrou também que um dos primeiros filmes que eu assisti na escola e que marcou muito a minha vida foi o curta-metragem brasileiro, né, o Ilha das Flores, que foi eleito, inclusive, um dos melhores curtas-metragens brasileiros, né, feito na história, né? Foi feito, inclusive, um levantamento na Associação Brasileira de Críticos de Cinema, a Abracine, que listou os 100 melhores filmes de todos os tempos, e aí, né, eles acabaram colocando esse filme lá também como um curta-metragem, porque é espetacular. O Ilha das Flores é um documentário... O Ilha das Flores está para a escola, assim como Tempos Modernos está também, tipo, são obrigações, né? Exato. Um filme dirigido pelo Jorge Furtado e tal, que fala sobre o lixo, né, e tal, e é um documentário, tipo, pesado, recebeu vários prêmios na época, ele é de 1989 ali, e cara, é um documentário incrível, incrível. E ele usa uma linguagem bastante diferente, né, que não se espera de um documentário, e isso faz com que ele seja didático, por isso que ele é tão passado em escola, né, e ainda ele é um documentário de denúncia, né, como até o próprio Blackfish, né, que é de denúncia, só que ele não começa sendo de denúncia, então a denúncia é meio que quase que um plot twist, assim, né, da história. Exato. Ele é muito foda por isso, porque ele mescla elementos, né? Tipo, ele mescla elemento de animação com não sei o que, com história, daí tem a narração, ele tem a encenação, né? Tipo, a mocinha que vende perfume lá, é uma encenação, é uma coisa que é uma característica de alguns documentários, poucos documentários fazem isso, né? Mas que também é importante, também é uma estratégia que um documentário pode ter, né? Cara, a narração desse documentário é feito pelo Paulo José, que é um ator extraordinário brasileiro e tal. E esse documentário, ele tem essa coisa de ser muito didático, entendeu? Então eu lembro que os professores gostavam de passar muito esse documentário por isso, porque era muito fácil para as
crianças entenderem ali a produção do lixo, para onde esse lixo ia, o que acontecia com ele e tal. Então criava essa conscientização. E eu acho que essa é uma das grandes funções, né, do documentário. Ele acaba trazendo no seu cerne ali também essa parte de educacional, essa parte de questionamento, sabe? Muito mais do que as ficções. Você tem, obviamente, e aí as pessoas podem até comparar. Porque, por exemplo, eu assisti recentemente um documentário, uma série documental, né, que foi colocada aqui, foi inclusive sugerida aqui no Plano Detalhe, que a gente passou aqui em esses últimos planos de detalhes que a gente fez, e aí alguém indicou, se eu não me engano foi a Tamires do Cineclick, ela indicou um documentário que chamava Ted Bundy namorando um serial killer, um negócio assim, que está na Amazon Prime. Eu assisti esse documentário e devorei ele, porque a montagem dele é uma série documental que tem lá 6 episódios mais ou menos, e eu devorei ele. Aí eu descobri que dentro da Netflix você tem um filme chamado Ted Bundy, que conta a história, assassino com o Zac Efron, exatamente, e conta a história dele. Aí eu assisti o documentário e depois eu fui assistir esse filme de ficção. Eu achei o filme horroroso, assim, horroroso. É muito melhor. É muito melhor. Mas tem um outro documentário especificamente sobre o Ted Bundy na Netflix chamado Conversando com o Serial Killer, Ted Bundy. Deve ser um muito parecido com esse da Prime Video. É muito, mas sabe qual que é a grande diferença? Que da Prime Video ele pega pelo lado do olhar da mulher sobre essa situação. E isso foi o que mais me chamou a atenção. Por isso que eu acho muito interessante. Veja, a gente está falando de um tema, que é o Ted Bundy, que era um serial killer, matou mais de 60 mulheres e tal. Foi um cara que, né, pegou a sentença de morte, tá morto e tal, mas ele marcou a história por ter sido esse cara. Ele era um cara muito bem articulado e tal. E aí é muito interessante de você ver que essa mesma história, ela tem 2 séries documentais com visões completamente diferentes da mesma história, e ela tem uma obra de ficção com um ator interpretando esse cara, que é horrível. E aí essas 2 séries documentais, elas são puxadas por lados distintos, sabe? Porque enquanto da Amazon vai focar nas mulheres, em como elas se sentiam, o movimento feminista que acontecia naquela época e como elas foram se sentindo fragilizadas com o serial killer que naquele momento era tão brutal com as mulheres e tal, a série documental da Netflix foca exatamente no homem que era o cara que fazia as agressões, entendeu? Então é outro ponto de vista. Elas se complementam muito, assim, mas pra mim, por exemplo, fez muito mais sentido, me deu assim, por isso que me deu vontade de devorar a série, que foi justamente a que tava na Amazon. Mas é isso que eu acho interessante, sabe? É a mesma história, com documentos históricos sendo montados com pontos de vista diferentes. Mas assim, sobre essa coisa de falar que o filme do Zac Efron lá é horrível, eu acho que daí é meio que mais ou menos o mesmo parâmetro das pessoas que falam que o livro é melhor que o filme, né? Tipo, ele é uma ficcionalização, ele não tem o propósito de contar a história real. Mas não é por isso, Dani, é a interpretação, o roteiro é muito ruim, sabe? Não, eu sei que ele não é um filme maravilhoso, mas o que eu tô dizendo é assim, por ser uma ficcionalização, ele vai ter coisas que não aconteceram exatamente daquele jeito, coisas que aceleradas e tudo mais. Mas eu acho que, por exemplo, a ficcionalização talvez seja mais interessante para fazer as pessoas entenderem o porquê que a mulher dele, né, aquela namorada que ficou mais tempo com ele, não desconfiou, não achou nada, porque ele era um você cara quer dizer uma coisa menos tangível, talvez mais emocional, né? Isso, facilita pro público, acho que se relacionar também. Claro que depende, não tô dizendo que é uma regra, não significa que o filme de ficção vai necessariamente ser mais emotivo e o documentário não pode, ele tem que ser racional. Não é isso, o documentário pode ser muito emocional, mas nesse caso especificamente, acho que talvez seja esse o parâmetro, que eu acho que é importante da gente entender para que a gente saiba, porque eu acho que é muito fácil quando se pensa em documentário e no paralelo com filme ficcional ou e até com as reportagens, por exemplo, é muito fácil a pessoa se apegar com essa coisa do isto é a verdade e o legal do documentário é que eu estou vendo uma história que realmente aconteceu. É isso, mas
tem muito da subjetividade, a gente precisa colocar isso muito na cabeça. É que eu acho que esse é um bom exemplo para quem quiser estudar um pouco mais sobre documentário, esse é um bom exemplo, sabe? Porque você tem uma série documental na Amazon, uma série documental na Netflix, com 2 pontos de vista diferentes, e aí você tem também a obra de ficção. Então você consegue ver ali, por exemplo, as diferentes formas de você abordar uma mesma história, sabe? E isso é muito interessante de você ver. Essa questão que você está falando, que eu concordo com você, que a obra de ficção, ela tem esse poder de trazer realmente à tona questões que às vezes no documentário você não consegue puxar tanto. Então, a linha de pensamento que o cara teve ali, o sentimento, como que isso foi construindo. Porque no documentário, você vai chegar pra moça e vai falar, viu, e como é que foi? Nossa, ela chora, ela vai chorar porque ela vai lembrar de como é que era, e ela vai falar, nossa, eu me senti enganada, aquilo foi um momento muito difícil pra mim. Ela chora, você sente a dor dela e tal, você vê que aquilo é real. Os enquadramentos são totalmente diferentes também. Totalmente, Só que a ficção tem esse poder, né? Ele pode pegar uma atriz e fazer uma simulação. Tipo, ela falou que ela sofria e tal, vamos pegar uma atriz e vamos colocar ela naquele cenário, com aquela cenografia, com aquelas roupas de como era naquela época. Aí, o que a ficção vai fazer? Pega um porta-retrato, uma foto daquela época, e aí veste a atriz exatamente igual, faz toda a cenografia e tal, e aí coloca a atriz naquele cenário e faz ela sofrendo e tal, e aí você vai ver uma outra perspectiva daquilo. Então isso que eu acho legal, sabe? O navegar da história e você conseguir mergulhar nela de várias maneiras diferentes, sabe? You can make people do anything if they're afraid. The FAA has taken the action to close all of the airports in the United States. All commercial and airline traffic was grounded. But we had some airplanes authorized at the highest levels of our government to pick up Osama bin Laden's family members and transport them out of this country. In the middle of the war, corporations decided to hold a conference to figure out how much money could be made. Once that oil starts flowing, it's going to be lots of money. Whatever it costs, the government will pay you. It's going to be good for business, bad for the people. É interessante a diversidade e quantidade de documentários que tem sobre serial killers, né? O tal do true crime, né? Exato. Sim, cor americano, cara. Vou falar igual meu porteiro, é cor de americano isso aí. Americano gosta dessas porra. Eles adoram. Nossa, e assim, tem uns casos, por exemplo, do Ted Bundy, cara, que assustadoramente eu já sei de cor, porque eu já vi em 2 podcasts diferentes, eu já vi em 2 canais de YouTube diferentes, tipo, a mesma história, e já vi a série, tipo, eles pegam, e tipo, a mesma história, o cara do YouTube faz um vídeo de 25 minutos, o pessoal do podcast faz em 1 hora ou 2 horas, e o pessoal da série documental faz em 4 episódios de 1 hora. Então você vai sabendo, assim, tipo, muito. Então eu peguei até o meu histórico aqui da Netflix, que é o único canal de streaming que eu assino, e tem vários, assim, muito interessantes. Tem um que é um dos mais recentes que eu assisti, chamado Cena do Crime, Mistério e Morte no Hotel Cecil, que é um hotel em Los Angeles que já teve vários crimes, vários serial killers já se hospedaram lá, que ele fica num bairro... Aquele que o John Lennon já se hospedou, e eu acho que o Polanski filmou aí. Ele fica num bairro que ele é, entre aspas, chamado de Skid Row, porque é um lugar que todo o pessoal pobre, o pessoal que sai da cadeia, drogas, tudo fica por ali. E esse documentário, ele conta a história específica da Elisa Lam, que é uma mocinha canadense que tinha sumido e depois encontraram ela e tal. E no mesmo lugar ficou hospedado um outro serial killer, que foi o Richard Ramirez, que foi conhecido como Night Stalker. E tem também o documentário dele, Night Stalker, Tortura e Terror. Eu acho que sempre tem uns subtítulos toscos, né, no Brasil, não tem como a gente fugir disso. Mas você pega um monte, e daí você vai aprofundando, assim, nas histórias. Isso que é muito legal, né?
Ou não, né? Muito assustador. E esse é um gênero que cresceu nos últimos tempos, né? A gente tem, por exemplo, aqui nos podcasts, a gente teve o famoso caso Evandro, né? Do Ivan Mizanzuki e tal, que agora vai virar, inclusive, série na Globoplay. E é isso, é uma série... Uma série, é um true crime e tal. Tem uma série também que eu acho também muito boa, uma série documental, que tá também na Netflix, que é brasileira, que chama Bandidos na TV, que também mostra lá uma série, conta a história, né, de um cara que era apresentador de TV e tal, que estava envolvido com crime organizado e tudo mais. É muito interessante. Mas vai sair não é um documentário, né, mas envolve isso também. Vai sair o caso, né, da não sei o que, Cristina Van Richthofen, né? Teve isso. Então pode ser uma ponta para deslanchar também essas questões dos crimes, né, de vida reais, porque a gente tem muito crime interessante para ser explorado, que os podcasts, Rafael, que você meio que levantou, eles também já estão levando essa história, né? O Maníaco do Parque foi uma das que eu já ouvi, que é bem legal. Então, pode ser que em algum momento os documentários sobre isso vão abraçar de uma forma mais clara. Mas também tem um problema assim, tipo, os americanos espetacularizam demais, né? E tem um negócio que o próprio podcast do caso Evandro fala no final e que faz muito sentido, né? Que, tipo, a polícia no Brasil, ela é muito pouco interligada, né? Tipo, a polícia de um estado com a do outro, tá? Elas têm muito pouca troca de informação. Então, no Brasil, a gente tem a impressão de que não tem tantos casos, né? De serial killer, por exemplo, né? No caso especificamente de serial killer, mas nos Estados Unidos é exatamente o contrário, né? Você tem essa interligação das investigações e você tem muitos casos de serial killer, talvez por uma questão cultural e tal, não sei o que faria eles terem. Não, mas tipo, lá também tem muito tiroteio em escola. Acho que tem a ver com o acesso às armas, com várias outras coisas da cultura. É uma coisa cultural, é um país muito grande, então você vê, o cara comete um crime aqui, aí ele vai praticamente para um lugar tão longe que é praticamente um outro país, né? Mas é o mesmo Estados Unidos. Mas acho que é isso que pega, assim. E eles se baseiam muito. Se você vai ver esses crimes, cara, ele homenageava o outro criminoso. Então é uma coisa bem cultural americana mesmo, essa questão de serial killer. Acho que é importante também deixar registrado é que uma das coisas do documentário, a gente já discutiu essa questão de consumir, da questão das histórias e tal, mas por um lado, ele pode servir muito também de contato para a pessoa que vai produzir algo. Eu já disse que o documentário é muito mais difícil fazer, mas o documentário, dependendo da sua proposta, ele não requer um material muito sofisticado. Não estou dizendo que, você tem o seu celular na câmera, você pode ser um diretor. Eu odeio quando falam isso, sabe? Pronto, você tem o seu celular, você já pode ser um diretor de cinema. Óbvio, né? Como se bastasse isso. Aí os filmes são, né, precários, pobres e pronto. Aí o cinema não anda. Sim. Mas o documentário, ele consegue escapar um pouco disso. Por exemplo, eu não sei se vocês já viram um filme chamado A Batalha do Passinho, né? É um filme que conta o movimento do passinho de dança, né? Aquela dança que o pessoal da favela se popularizou muito nas favelas, né? E o diretor, ele faz uma escolha muito legal. Ele não faz um trabalho muito refinado da questão da iluminação. Ele usa toda a luz natural. Existem alguns diretores que falam que usa a luz natural, mas vão fazer algumas correções na pós. Aqui não, no Batalha do Passinho ele é uma luz crua, uma imagem muitas das vezes cru, mas totalmente coerente com o ambiente, com aquela coisa carnal que o filme está trabalhando. Por isso o filme é tão magnífico, né? Porque ele fala das ruas, ele fala dessa questão exatamente que está surgindo de forma popular. Então a pessoa, dependendo da proposta que a pessoa quer levar em frente com o documentário, essa questão de você trabalhar iluminação, cor, não é um empecilho. E assim a pessoa pode começar a fazer seus primeiros vídeos, começar a testar, experimentar. Com a ficção você não teria, né? É claro que existem filmes, né, que já foram feitos com iPhone, por exemplo, mas eu acho que você comprar um iPhone é um pouco mais caro, né, de você comprar de um outro celular. Tem essa diferença muito interessante, que é legal a gente ressaltar. Você acha que aquela frase do Glauber Rocha é uma boa frase, então, Pedrão, uma câmera na mão e uma ideia na cabeça? Eu acho que o documentário ele é muito isso, né? Sim, sim. Essa frase não é do Glauber. Muita gente acha que é do Glauber. Não é? Mas não é. Não é do Glauber. Na verdade, ela não tem uma origem certa,
mas a gente não sabe de onde veio essa origem, mas não é do Glauber. Conferi, eu mandei até uma mensagem pro Doni Correia, que estuda a história do cinema, porque eu também, né, sempre ouvi que essa frase não era dele, mas eu queria só confirmar, porque a gente precisa, né, zelar pela informação aqui com respeito aos seus ouvintes, né? Tem local aí que, né, fala coisa... Enfim, né, não vamos cutucar ninguém, não. Mas eu acho legal isso, tipo, em questão de você começar a querer fazer, né? Eu acho que de você impulsionar, de você trabalhar. Por exemplo, o que eu comecei a fazer antes mesmo de estudar cinema? Eu filmava com os meus amigos coisas idiotas que a gente fazia na escola. Aí eu, na época eu peguei, joguei no computador e fui editar no Movie Maker. Não sei se vocês lembram disso. Sim. Né? Então, eram pequenos registros que a gente fazia e tal, e eu jogava pro YouTube, né? Antes de o YouTube explodir e tal, nem Felipe Neto, essas porras existiam. Já tava lá fazendo meus videozinhos e colocando. Então, nesse quesito, era legal. Você tem alguma coisa, você gosta, cara, sai, filma, faz, sabe? Essa questão só que você colocou, eu só acho um problema da gente achar que com isso a pessoa pode fazer o que ela quiser. Enquanto lá o pessoal da Globo tem 1 milhão pra fazer. É aí que eu acho complicado. Não, exato. É que daí justamente o que vai diferenciar é justamente a ideia, né? O que você tem de ideia, qual que é a história que você quer contar. Eu acho que é uma mescla de muita coisa, né? Tipo, da ideia, da narrativa. Aí tem aquela coisa, tem muito documentário que sai, uma pessoa escreve uma crítica e fala assim, mas ele é basicamente talking heads, que eles chamam, né? Tipo, então é basicamente um monte de cena de arquivo com gente falando. Você pode ter uma história super legal só desse jeito, né? Mas aí você precisa ter uma trama bem elaborada, uma linha de pensamento, uma linha pro storytelling e tal, e você precisa ter uma história que seja importante, sabe? Eu acho que também tem isso, sabe? Sim. E aí, eu acho que entram várias camadas. Você pode ter um documentário sobre quase nada, sabe? Sobre uma história muito simples, sobre uma história apenas que para representar algo maior, ou, enfim, uma história boba e tal, mas cuja técnica e a maneira como o documentário faz com que o filme seja muito bom, né? Só que você também tem o contrário, quando você tem, tipo, só talking heads, ou só pessoas falando, ou só cena de arquivo. Tem documentário que é só cena de arquivo e uma pessoa narrando, mas aí as cenas de arquivo são exclusivas e a pessoa falando tem tais e tais textos importantes, sei lá, e aí você tem um documentário que por algum motivo é memorável e tal. Então é uma combinação de tudo, né? E eu tô falando isso porque o documentário que é considerado o maior e melhor da história do Brasil, e quiçá e tá entre os melhores do mundo, que é o Cabra Marcado pra Morrer, ele tem tudo isso, né? Ele tem uma história muito louca, com muita camada, porque é um filme que estava sendo feito e eles iam representar, né, o que aconteceu por meio de encenação, e aí eles parou de ser feito porque a repressão da ditadura chegou e não deixou eles fazerem, roubou até, né, teve pedaço do que foi filmado que foi perdido. Aí ele voltou um tempo, ele foi falar da mulher que sumiu, foi voltar a investigar a história do cara, e ao mesmo tempo, e aí você tem tudo isso junto com misturas, né? Tipo, você tem alguns momentos que é só ele comentando, tipo, o narrador. Tem momento que você vê o Coutinho andando nos lugares, conversando com as pessoas. Tem momento em que você ainda tem a encenação, né, do pessoal, porque tem algumas cenas que eles reproduziram do crime que aconteceu lá no começo, né? E aí é uma camada atrás de outra, de luta, de resistência à ditadura. O próprio filme é a resistência à ditadura, né? É muito louco, assim, e tudo isso engrandece junto com a capacidade do Coutinho de fazer tudo, editar tudo e deixar tudo coeso e maravilhoso na tela. E eu até falo isso, tipo, dos filmes do Coutinho, por exemplo, eu particularmente gosto muito mais do Edifício Master, que eu acho lindo, maravilhoso, assim, aquele documentário. Mas eu entendo que o Edifício Master é mais uma coisa intimista, né? Conversar com as pessoas e tal. O Cabra Marcado é tipo tudo, assim, ele é muita coisa, assim, ele é muita coisa. O Cabra Marcado, a própria proposta, né? Ela já é encantadora, ela já vai mexer de alguma forma com a gente. Agora, o Edifício Master, em tese, são histórias comuns, cara. São histórias, entre aspas, irrelevantes, porque todo mundo ali já passou por isso. Mas exatamente por ter passado é que o filme se torna tão magnífico. Por isso que o Coutinho foi quem foi. Ele consegue pegar histórias, entre aspas, que a gente contando na mesa de bar seriam banais,
E ele transforma sem muito recurso óbvio pra gerar sentimentalismo barato. Ele vai alternando através da alternância, dos depoimentos, a forma como ele às vezes interrompe pra fazer uma pergunta, às vezes ele insiste na pergunta. Então, cara, é por isso que o Coutinho é fantástico. E foi o maior documentarista que o cinema já viu. E é brasileiro, né? As pessoas não sabem disso. Cineasta, jornalista brasileiro. Inclusive, ele é objeto de um documentário que vai ser dirigido, não sei se já finalizaram, enfim, mas era um documentário do Josafá Veloso, que se chama Banquete Coutinho, que é um documentário que vai falar sobre o Eduardo Coutinho. Olha só a volta que o mundo deu. Sim. Mas ele é tipo um dos maiores cineastas do Brasil, né? Tipo, ele é incrível. Vamos dizer assim, por um acaso era documentarista, né? Não foi pra ficção e tá tudo bem. E aí que tá, tipo, tem muito documentarista que vai pra ficção, né? Tem muita gente que, ainda mais no Brasil, onde fazer documentário é um pouco mais fácil, por todos esses fatores até que o Pedro falou. Você consegue, às vezes, com menos dinheiro, fazer um bom documentário e tal. E isso é ótimo, porque você, como o documentário é difícil, né? É mais complicado, exige o trabalho de edição e tal. É uma formação importantíssima, né? Só que aí a gente cai nesse problema, não sei se é um problema, uma contradição, que é a pessoa também não poder encarar o documentário só como isso, né? Como formação. Pelo contrário, sabe assim, tipo, o documentário, enfim, acho que ele caminha ao lado da ficção e às vezes as pessoas veem a ficção como algo maior e tudo mais, até por conta de, tipo, premiação, de filme, do fato de a ficção permitir algo mais comercial, então você gasta mais dinheiro, mas também ganha mais dinheiro, né? Então... Ele acreditava na luta. O latifúndio, unido, ofereceram dinheiro a ele para que ele deixasse a luta. Eles davam outro, qualquer meio de vida para ele sobreviver. Eu recordo isso todos os dias e todas as noites. A dureza que ele enfrentou e nunca esmoreceu. Ele nunca chegou em casa para dizer: Elizabeth, eu estou arrependido, ou isso, nunca. Era firme. O que mais me encanta do documentário, e foi isso que sempre me encantou, é justamente a extração da história de algo real, de algo palpável, sabe? E é isso que a gente estava falando, que essa que era a sensibilidade que o Coutinho tinha. Era pegar uma história que, aos olhos da maioria das pessoas, pode ser até uma história banal, e aí ele consegue extrair dali uma história fantástica, algo que vai tocar no coração e que você consegue dar significado e profundidade e tal, de uma outra forma para aquilo, algo que de repente está no nosso cotidiano, está no nosso dia a dia, e aquilo ali é pelo olhar, né, do documentarista, aquilo ganha uma outra dimensão. Tem um documentário recente que eu assisti, daí já fugindo aqui do Brasil e tal, que eu assisti recentemente, que foi um documentário que inclusive me deixou bastante angustiado, assim, que esteve em Oscar, né? Que é o Free Solo. Eu não sei se vocês viram esse documentário, mas é um documentário que eu achei muito bom. Ele estava concorrendo, né, melhor documentário no Oscar e tal. Eu acredito que ele tenha ganhado, inclusive. É a história de um cara que faz escaladas em montanha e tal, e ele não usa nenhum tipo de equipamento. Ele só tem aquele talquinho nas costas e ele vai fazendo a escalada dele. E assim, é incrível, porque os caras vão pegar essa história que era um objetivo dele. Ele quer subir a maior montanha lá nos Estados Unidos e tal. E aí vai passar um pouco pela história desse cara que faz as escaladas e tal, o treinamento dele. E o filme, o grande momento do filme é justamente se ele consegue ou não escalar essa montanha, porque um erro lá de cima acabou, a vida dele acabou, entendeu? Então é um documentário super tenso. Depois você vai investigar um pouco mais, né, como que isso foi capturado, o amigo dele que era cineasta e tal. No documentário tem isso também, né? Eles conversam um pouco ali com o próprio diretor do documentário e eles falando sobre essa questão da impotência, né? Ó, a gente tá aqui para contar essa história. Então é uma coisa contraditória, porque eu posso filmar o meu amigo morrendo, entendeu? Porque ele caindo de lá, é isso que eu vou filmar. Acabou a vida desse cara, acabou dessa forma e tal. Então assim, isso que eu acho incrível, sabe, do documentário.
documentário. É quando a gente pega esses meandros, esses detalhes ali e tal, e disso você vai extraindo coisas que tornam esse documentário um filme magnífico. Por isso que eu tenho também tanto bode desses negócios de premiação e não sei o quê, porque quando você vê um documentário, que é um filme, um longa-metragem, e ele é encaixado apenas em melhor documentário, pra mim não faz sentido, porque às vezes aquele documentário é o melhor filme que teve, entendeu? No ano. Rafa, eu tô começando a ficar nessa vibe também, pegar ódio de premiações grandiosas, sabe? E que tem a ver com isso que eu tava falando, né? Tipo, as premiações e tal, a gente tendem a valorizar a ficção e aí ter o documentário separado. Você tá falando disso, Rafa? O Free Solo que você tá falando, ele ganhou o Oscar de melhor documentário, né? Do ano de 2019. 2019, o filme que ganhou o Oscar de curta de documentário é um que até da Netflix, inclusive, chama Period End of Sentence, e aí ele recebeu o título brasileiro muito bom de Absorvendo o Tabu, né, porque ele mantém o trocadilho, né, do absorvente, e ele fala sobre o que em inglês, né, periods, né, que é a menstruação, e ele fala sobre, tipo, sobre uma iniciativa na Índia de criar absorvente mais barato para mulheres mais pobres de uma determinada região, e ele, enfim, o filme é muito, muito bom pela temática. Ele ele fala sobre esse tabu grande que é na Índia, tipo, ainda tem muito homem que não sabe que mulher menstrua, tem muita gente que acha que isso é, tipo, errado e não pode ser falado, sabe? Mas ainda tem essa coisa retrógrada e tal. E, além dele ser muito, muito foda em termos de temática, ele tem uns cortes maravilhosos, assim, sabe? De, tipo, a edição dele é muito, muito boa, assim, sabe, tipo, o cara tá passando, aí corta e já tá em outro momento. Ele tem uma né, enfim, uma edição super rápida e tudo mais. E isso que eu acho legal também, assim, quando você tem, tipo, junta isso, assim, a temática, o assunto ser importante para sua época e tal, com essas escolhas que engrandecem ainda mais, né? E aí você tá falando de questão de premiação, apesar de ter isso, de ter muito pouco documentário, eu acho que tá rolando uma tendência, porque esse ano tem um documentário belga chamado Collective, que foi indicado a melhor filme estrangeiro, né? E eu achei interessante, porque assim, ano passado o filme que ganhou melhor documentário, o Oscar de melhor documentário, também foi indicado como melhor filme estrangeiro, que foi o Honeyland. Sim. E aí foi engraçado até que eu falei assim, então a galera aqui do Brasil não tava tão fora da caixinha quando mandaram o Babenco, né, como representante. Até que fez um pouco de sentido. Eu acho que tá rolando uma tendência de um pouquinho mais de valor, pelo menos na questão do filme internacional, de língua estrangeira e tal, porque faz sentido. E de fato, o documentário da Bárbara Paz, né, sobre o Babenco, é muito bom, assim, em tudo, né, pela maneira como ele foi feito, pelas cenas que ele mostra, pelo cuidado, pelo carinho que ele tem na forma de mostrar o Babenco e tudo mais. Então acho que a gente tá vendo uma tendência pelo menos nesse sentido, né, porque quando o Honeyland foi indicado, muita gente ficou, nossa, um documentário indicado a filme internacional, né, ou estrangeiro, nem sei mais que nome que tava na época, apesar de ter sido ano passado. E é isso, sabe, e o Honeyland é um documentário muito maravilhoso, mas ele é maravilhoso num ponto de você esquecer que tá vendo um documentário, entendeu? Entendi. Tipo, ele mostra tanto a vida daquela, sabe, da mulher cuidando da mãe, uma pessoa muito, muito pobre, e ela faz lá o mel dela. Tem uns momentos que você fala assim, gente, pera, tipo, porque eu acho que tem momentos mais encenados, não todo, mas muitos documentários têm momentos encenados, ou cenas que são previamente combinadas, né, assim, por quem tá fazendo. Mas o Honeyland, eu acho que ele cai nesse coisa que pra mim é um pouquinho complicado, sabe, que é você esquecer que tá vendo um documentário e você ficar mais encantado com aquilo. Sei lá, ele é muito lindo, mas você fala, gente, pera, até que ponto eu posso ir além disso, entendeu? É que eu entro numa contradição, eu acho muito louco isso. Porque o Honeyland... Quase uma ficção, né? Ele beira a ficção, entendeu? E tem... Claro que tem documentários que fazem isso de outras maneiras, mas ele beira de uma maneira... Sei lá, eu sinceramente não sei se ele tem tanta característica de documentário ou se ele não foge
do ser um documentário, entendeu? Não sei, eu fico nessa dúvida, por isso que eu quis colocar ele aqui. Mas assim, mesmo assim, vale muito a pena, porque ele é muito, muito lindo, assim, um filme lindo demais. Vocês querem comentar algum documentário aí que vocês gostam, Pedro, Henrique? Vou comentar só brevemente, vou deixar pra parte das recomendações. Tem um documentário, vai ser muito difícil de achar. Muito difícil de achar mesmo. Procurem pelo documentário da Anye Varda sobre os Panteras Negras. Ela tem um curta documentário, né, de 20 minutos. Quem quiser, só entrar em contato comigo, que eu posso mandar no meu Drive. Eu subi pro meu Drive porque é um material muito difícil de se achar. Então é bem legal porque é um registro político que ela faz, né? Pensando que é uma francesa vindo pros Estados Unidos para filmar. E o que é legal é porque eu acho que ainda a gente tem... A nossa visão de documentário ainda é algo, sei lá, dos anos 90 pra cá. Eu acho que pouco a gente recorre aos documentários antigos. O que eu acho muito curioso, se a gente for parar pra pensar, lá no início do cinema já existia uma sensação, ou talvez alguns princípios que viriam se confirmar como documentário. Se a gente for pensar na chegada do trem e na saída da fábrica. É claro que não dá pra dizer que são documentários, porque isso seria uma visão anacrônica, uma vez que não existia o gênero do documentário. Exatamente. Né? Então pode ser que um historiador me bata aqui, mas eu acho que é importante isso também, que acho que nós fazemos pouco isso, de pegar documentários antigos e analisar também. O Henrique falou, né, da Netflix, dessa questão, que foi muito legal, que popularizou, embora também trouxe muito daquelas porcaria de documentário da National Geographic e tal, de fim do mundo e tal, mas deu uma facilidade maior, né? Então, eu acho que a gente tem um acesso maior. O pessoal confunde com qualquer... Ali está a hiena. Ela vê... ela vê coisa um viado caminhando sempre pelo quando pasto. penso nesses documentários de televisão, né? Sempre vai por mim de fim de mundo, sei lá, mostrando um urso polar se afogando, tadinho. Né? Coisas da Terra plana, essas teorias malucas, ou coisas de alguma teoria de morte de político, alguma coisa, né? Teoria da conspiração. Mas uma coisa legal, assim, que eu vi a diferença, principalmente nessas séries documentais históricas, né, que mostram coisas bem antigas, é que eu vi que tem uma coisa que as difere, que são 2 aspectos. Aqueles documentários em que tem a narração em off, explicando as coisas. Visualmente, a gente tem a representação do que estava acontecendo, mas sem falas. Só assim, o cara vai contando a história e vai os atores encenando aquilo quando não tem imagens de arquivo ou foto para apresentar. Esse é um ponto. E o outro é séries documentais que, também históricas, mesma coisa, mas tem o narrador fora, mas em alguns pontos os atores interagem, então ele fala, então o fulano de tal foi negociar a rendição, aí vai lá e você vê o ator encenando o outro e falando tal. 2 exemplos que eu peguei muito recentemente, que eu assisti mês passado até, tá na Netflix, que o primeiro exemplo que eu dei é o Hitler Circle of Evil, que mostra como surgiu o partido social lá nacionalista, que virou nazismo lá na Alemanha, e daí, do surgimento do nazismo até o final da Segunda Guerra Mundial. E como surgiu o Hitler e todo mundo que era da patotinha dele. E esse é um documentário que é o cara contando a história e você só vê os atores se movendo, assim. Só movimentação. É mais um National Geographic mesmo. Né? Mais ou menos isso, exatamente. E teve um outro que também eu gostei bastante. Esse do Hitler é muito bom. E um outro que é bem interessante também, que é o Guerra dos Samurais, que mostra um período do século XVII, se eu não me engano, 1600. Foi a ascensão e queda de um regime lá, acho que era dos Tokugawa. E aí é aquela coisa, é o cara narrando, aí tem as lutas, tem os caras todos com as roupas da época, e tem os diálogos entre eles também. Então é um outro contraponto. Então eu acho que é aquela coisa, quanto mais você assiste, mais você vai pegando as características diferentes, mais você começa assim no primeiro episódio, esse documentário então é daquela linha de documentários, esse é de outra linha, assim, você vai diferenciando, né? O que o Henrique tá falando, que vale a pena então a gente explicar, é o documentário direto.
O que seria o documentário direto? Documentário que não tem entrevistas, são só imagens, são só pessoas às vezes falando. Da Petra não, da Petra se encaixaria também no documentário direto. Isso é muito popular na Europa. A Europa usa muito esse tipo de documentário. Claro que os Estados Unidos também tem, mas na Europa é um pouco mais comum. É um documentário que eu não gostava. Esses dois, só pra ver se ele encaixa, por coincidência, eles têm sim entrevistas com historiadores e tal, mas só pra reforçar o que você tá dizendo, geralmente são historiadores de universidades do Reino Unido, da Alemanha ou do próprio Japão, no caso Guerra dos Samurais. Ele ainda tem, mas é verdade, é difícil ter caras americanos fazendo isso. Sim. No caso do documentário direto, ele tem por característica não colocar muitas entrevistas. Ele liga a câmera e às vezes coloca um off, ou às vezes nem off tem, ele vai deixando as ações contarem a história. É um documentário mais difícil de se assistir, porque muitas pessoas vão achar monótono, chato, mas hoje acho que é o documentário que eu mais gosto, né? Que eu mais gostei de fazer quando eu fui estudar. Então foi legal você já ter colocado, Henrique, por mais que eu também não tenha visto esse documentário, eu não sei dizer se ele é direto ou não, mas esse documentário, quando não tem muitos atores, é chamado documentário direto, né? Você fez essa classificação bastante acadêmica, né? E aí a classificação, então, é essa. Você tem o documentário direto e um documentário que seria o não direto, é isso? É um documentário normal, né? Só a diferenciação só é chamado por alguns, né? Muitos vão chamar de documentário também. Inclusive o Honeyland que eu comentei, ele é um documentário direto, né? Tipo, você vai acompanhando a vida da mulher lá, em nenhum momento você vê quem tá produzindo, você vê nada, ninguém pergunta nada pra ela, né? Você só vai acompanhando a vida dela, né? Exatamente. Então, mas é o documentário, então só pra deixar claro, um documentário direto, se ele tiver um locutor, por exemplo, ele é um documentário normal. Não, ele pode ter um locutor também. Ele não tem pessoas dando entrevistas. Essa que é a característica maior dele. E falando, eu nasci em 1945 e sou advogado, sabe? Não vai ter isso. Que é uma coisa quase que jornalística mesmo, né? Esbarra no jornalístico desbravador, né? Aquele clichê. Eu vou até uma tribo de índios lá no coração da Amazônia, vou passar uma semana com eles, vou filmar, sabe? A pessoa vai ligar a câmera, vai fazer várias coisas com ele, vai conversar. Tem um documentário, acho que é Papagé, Índio Pajé, eu não lembro o nome certo, mas é do Luiz Bolognese, se eu não estiver falando o nome dele errado, mas desculpa, Luiz, foi no improviso aqui, tá? Caso ele escute esse podcast, né? Então, é isso, né? Pra gente entender essa diferença, mais uma vez, nem todos vão chamar de documentário direto, todos vão chamar só de documentário. Mas existe sim umas pessoas que chamam de documentário direto, porque não tem pessoas sentadas, viradas para a câmera, dando entrevista, falando coisas. Ele se constitui, ele se forma através das imagens que vão colocando. O personagem pode falar, mas não vai falar pra câmera, vai falar com os outros ao meio, né? E pode ter a voz off ou não. Sim. E dentro dessa categoria do documentário que não é direto, né? Vamos dizer assim, você tem aquele no qual o documentarista se coloca, né? Tipo, você vê a pessoa que tá fazendo o filme lá, né? No caso do Coutinho, você vê ele entrando na casa da pessoa, conversando. E tem aquele que meio que a pessoa que tá fazendo, você não sabe quem é e não vem ao caso, né? Sim. Ou no caso da Petra Costa, acho que tem até uma cena com ela, assim, mas é tipo, ela tá narrando e ela se apresenta, ela fala quem ela é, né? Também tem isso, que ela se coloca lá no documentário, né? Exatamente. Um que fez muito sucesso no último ano, sem querer datar o podcast, é A Metamorfose dos Pássaros, um filme português. Talvez até você já tenha ouvido falar, que foi um pouco comentado aqui. Eu ouvi, mas não assisti ainda. Até queria ter visto.
Tem um famosão da Netflix, que é eu acho que ele é muito bom, mas pelo que ele retrata que é bizarro, né? Que todo mundo comentou, tal, que é a série documental Tiger King, né? Muito louco. Que ele é tipo uma história bizarra, tal, mas é muito interessante também, porque a gente comentou lá nesse podcast agora sobre o Blackfish, e quando eles começaram o documentário, eles queriam, o cara que, né, tava filmando e tal, ele queria fazer, ele vendeu... Denúncia, né? Ele vendeu conseguiu, sei lá, financiamento e tal, vendeu como o Blackfish dos felinos, né? Então ele queria denunciar os maus tratos dos felinos. Aí quando ele viu, ele tava no meio de uma história maluca envolvendo assassinato e uma história mais maluca que a outra, assim, gente doente naquele... Enfim, Estados Unidos, né, gente doente naquele país lá, é bizarro. Aqui eu tava muito distante disso, não, viu? Não muito, mas acho que a gente acha que tem algumas coisas que faz com que... Tipo, é assim, né? Tipo, no Brasil, pelo menos, você não pode ser dono de um leão e de um tigre. Tipo, legalmente não. Legalmente, não, então, mas o problema nos Estados Unidos é que legalmente você pode. Você pode, Já começa por aí. Só que como que alguém pode... Tipo, você pode fazer um zoológico, como que você pode viver num país em que você pode falar assim, oi, com licença, quero abrir um zoológico. É bizarro, é muito bizarro. Mas enfim, mas é um filme muito interessante pela maluquice, mas ele também acho que é muito bem filmado. Ele tem uns cliffhangers super legais, assim, tipo, pra você querer continuar vendo os episódios. Ele é muito bem editado e tal. E tem até um que também foi bem falado esses dias aí, há não muito tempo, que é aquele O Dilema das Redes, né, que virou um bafafá quando saiu, mas é muito louco. Eu até escrevi uma crítica que eu dei nota boa pro filme, mas eu entendo, tipo, ele no fim das contas, ele tem aquela trilha, aquela coisa de vamos contar pra você uma coisa, e aí no fim ele conta uma coisa que todo mundo já sabe, né, tipo, né, e a solução que ele propõe é saia do celular por um dia, sabe? Vá passear. É muito vago, mas assim, ao mesmo tempo ele tem aquele perfil de chegar para um grande público. Então talvez tenha muita gente, sei lá, mais velha ou que não estava ligada nisso, que daí acende aquele ar, mas é por ele ser mais didático e por ele estar numa plataforma que muita gente viu e daí todo mundo recomenda. Mas se for ver bem, ele é bem tipo, tá bom, né? Tipo, grande coisa. O senhor do óbvio, né? Tipo, ele meio que fala mas essa é uma das funções, né, do documentário, é justamente essa. Às vezes tem que ser óbvio mesmo, tem que ser didática. A gente falou aqui do Ilha das Flores, é isso, é uma coisa didática. Mas é que ele esbarra em coisas, tipo, mais fracas ou forçadas, sabe? Tipo, tem umas pausas dramáticas e aquela música que fala tan. Então ele entra quase na beira do clichê. Então, Dani, mas você tá tomando como régua, você que é um cara que trabalha com isso, que vive isso, que lê isso. A minha mãe assistiu esse negócio e ficou apavorada. Nunca tinha imaginado isso, entendeu? Isso que eu tô falando. Ele tem essa coisa de deixar algumas pessoas mais... E aí é que tá. Ele foi lançado na esteira da reeleição do Trump. Eu até comentei, eu gravei um episódio do Cappuccino Cast, né, que eles me chamaram pra falar sobre esse filme especificamente, e eu até comentei, eu falei, gente, esse filme, se você prestar atenção nele, ele foi feito para alertar as pessoas para a reeleição do Trump. Exato. Tipo, ele foi feito politicamente calculado para ser lançado antes das eleições nos Estados Unidos e fazer os americanos ficarem, opa, pera lá, sabe? Tipo, vamos prestar atenção desta vez para não errar desta vez, porque 4 anos atrás teve fake news rolando no Facebook e um monte de grupo bizarro e as pessoas ficaram loucas e tudo mais, né? Enfim. Você vê, já existe aqui no Brasil, já existe alguns documentários que falam sobre fake news. Eles falam, sim, mas ainda tem aquela coisa muito jornalística, sabe? Pega o cara que é cientista político para explicar como que funciona fake news e não sei o que e tal. Aí a grande pergunta é, até que ponto que um documentário desse, ele tem penetração suficiente para chegar no povo que não entende? Porque quando você vai fazer um documentário desse tipo, e aí você vai ter esse viés, né, um pouco mais politizado e tudo mais e tal, e aí você pega um cientista político para falar, tipo a Patrícia Campos Mello, que é jornalista, que escreveu inclusive, né, sobre a máquina do fake news e tudo mais, das milícias digitais e tal. Aí se você
pega uma mulher dessa, pra ela explicar como que funciona, ela estudou, ela investigou e tal. Só que a galera que já não gosta dela, essa mulher, não sei o que, nada a ver. Aí entra justamente esse ponto que é desse tipo de documentário, das redes sociais, que é isso, é tipo, você conta uma historinha, cria uma dramatização, isso tem muito mais penetração, entendeu? Sim. Ele sai desse ponto jornalístico e ele vai ganhar justamente um ar dramático ali. Acho que tudo vai dizer é a narrativa, né? É a narrativa que vai construindo. Então, hoje a gente já tem uma abertura enorme para formas diferentes de documentário. Claro, isso já existia há muitos anos, mas isso já foi alterado, já ficou um pouco mais popular. Por exemplo, a gente tem o doc-ficção, ou mockumentary, que também alguns outros vão chamar, né, que é quando se mistura documentário e ficção. Por exemplo, o filme do Woody Allen, o Zelig, né, que ele vai fazer uma brincadeira, então muitos também gostam dessa mistura, né, eu já fiz um filme assim, então é muito interessante o resultado, né, então é isso, acho que o documentário, exatamente por ele não ter o glamour que a ficção tem, ele ainda tá a alguns passos atrás em questão de popularização, né, com o público. Ainda tem gente que ainda tem aquela ideia de se trata de um jornalismo. Não é. Mas eu acredito que vamos chegar lá sim, até porque agora os streams estão popularizando e provavelmente agora, quando os cinemas voltarem, vai ter muita gente talvez fazendo documentário, porque o orçamento para ficção nem sempre não vai voltar a ser o mesmo, sabe? Exato. Tem os documentários musicais que eu acho que também ajudam a popularizar, né? Tipo, tem o da Taylor Swift, tem tudo que é gente famosa tem. Saiu, inclusive... Toda a banda grande faz, né? Em algum momento. Toda a banda grande faz, mas tipo, tem, por exemplo, do MC o Amarelo. É o Amarelo mesmo, né? O título, né? O Amarelo que, tipo, é sobre ele, mas também é sobre muitas outras coisas e ele coloca tudo lá, então isso é bem legal, porque daí, tipo, a galera que é fã do Emicida vai ver e, né, enfim, com certeza vai ter gente que às vezes não viu muitos documentários e tudo mais, né? Sim. Mas tem um que eu queria citar, gente, eu precisava citar nesse episódio porque foi o último documentário que eu vi que mexeu muito comigo, assim, eu fiquei mal, mas ao mesmo tempo me impactou muito, assim, que é o Bem-vindo à Chechênia, ou Welcome to Chechnya, que acho que ele tá em VOD, pra quem quiser pagar, né, pra assistir. Ele é pesadíssimo, eu entendo quem critica ele, assim, porque ele beira a espetacularização em alguns momentos, né, de mostrar cenas pesadas. Eu acho sensacional, eu tava achando, porque o que eles fazem? Eles pegam algumas pessoas que estão sendo perseguidas pelo governo da Chechênia, né, e que são, tipo, que o governo russo, né, que a Chechênia é parte da Rússia, né, o governo russo não tá muito preocupado em proteger, ele pega essas pessoas e coloca outro rosto, né, então é aquele rosto de deepfake, né, que fala. Então ele usa a tecnologia do deepfake para proteger a identidade, mas também tem um momento que essa tecnologia é usada até como ponto de virada no filme, sabe, tipo, tem uma mudança nela, uma coisa que acontece, sem dar spoilers, que faz com que a tecnologia não seja só pra isso, embora só pra isso já seria razoável, porque... E aí é complicado, porque tem aquela sensação meio estranha, né, de... Como que chama quando você não entende o rosto da pessoa? Como que chama aquele nome que dá? Vale da Estranheza? Isso. Tem esse Vale da Estranheza, né, de muitos deles, mas ao mesmo tempo ajuda a humanizar mais do que se você estivesse vendo uma pessoa com a cara borrada, com o olho tampado, e só tampar o olho não seria o suficiente, né, tipo, dá pra identificar e tal, né, se o governo quiser usar esse documentário pra procurar essas pessoas. E já seria válido, assim, mas ele usa também como ponto de virada. Então acho que isso enriquece, daí tem a denúncia toda que ele faz, né, da perseguição às pessoas LGBTs na Chechênia, que é um negócio bizarro, assim, você fala, meu Deus, que é um horror, né, o que acontece lá, mas então realmente ele é um documentário que, tipo, tem momentos em que as pessoas, sabe, assim, parece um filme de suspense, sabe, aí e aí tem cenas pesadas que muita gente criticou e falou, pô, não precisava ter mostrado daquele jeito, não precisava nem ter mostrado, né, e também, sim, eu entendo, mas ao mesmo tempo tem a questão de, tipo, talvez chocar seja o necessário por uma história como essa, porque ela é uma história pesada. Tem contradições, mas foi um filme que eu vi que me deixou bem chocado, assim.
Dicas para a sua semana? No Plano Detalhe. Plano Detalhe da semana, aquele momento gostoso que a gente tem aqui, né, no podcast, que é aquelas dicas que a gente vai dar. Acho que para quem escutou esse podcast já com bastante atenção, já pegou várias dicas aí, porque a gente falou de vários documentários, não ficamos dando spoiler nem nada assim, então acho que já tem bastante coisa aí pra você assistir de documentário, né? Mas e aí, Dan, vamos começar com você, o que você trouxe de bom aí pra gente, de Plano Detalhe essa semana? Vamos lá, trouxe 2 hoje. O primeiro é um artigo que tá publicado no Financial Times, em inglês, tá? Enfim, tipo... indicação mala, mas acho que é importante. É um artigo que saiu no Financial Times, e o Financial Times acho que tem paywall, mas ele tá livre, né? Ele tá disponível para todo mundo ler, que chama Lessons from a Year of Covid, né? Que é enfim, as lições depois de um ano de Covid, do Yuval Harari, que é um escritor super fodão, ele é israelense, acho que ele mora nos Estados Unidos, e ele escreveu uns livros que foram super famosos, tipo Homo Deus, e outros livros importantes recentes, assim. E é muito interessante esse artigo, porque o cara dá um panorama de como a humanidade está avançada para enfrentar uma pandemia, e daí ele faz paralelos com, tipo, então, por exemplo, uma comparação que ele faz é com a quantidade de pessoas que você precisa ter num navio para transportar bens no mundo, né? Tipo, para transportar comida e tal. Por exemplo, ele fala que, tipo, no século XVI, você precisava, para você transportar, sei lá, 30 mil quilos de comida, você precisava de 500 pessoas num barco trazendo aquela comida. Ou aqueles temperos, enfim, coisas da Índia, etc. E que hoje, com 22 pessoas num navio, você transporta, tipo, muito mais, 10 vezes mais alimentos ou produtos e tudo mais. Então ele fala e também da automação da produção agrícola, né? Então ele fala assim que hoje é possível ter lockdowns sem grandes perdas, né? Porque você consegue manter o mundo funcionando por conta de máquinas, por conta de lugares e de espaços com pouca gente, né? E não precisa do fluxo grande de pessoas como precisava antes. Daí ele fala sobre a Rota da Seda, como que ela levou, né, as pestes antigas lá, peste bubônica e tal, para a Europa, e como que isso era mais lento, mas ao mesmo tempo era muito mais perigoso. Então ele tem uma visão muito, muito legal disso, e é um artigo muito bom. Ele é longo, mas vale muito a pena se você puder ler em inglês. Outra coisa que eu vou indicar, vou falar rapidinho, e eu vou entrar no tema, vai ser mais um documentário, tá? Mas quero indicar ele. Por quê? Tem um documentário, também na Insuportável da Netflix, que chama O Barato de Iacanga. Por que esse documentário, ele é muito interessante, né? Ele é um documentário que conta a história de um festival, que era o Festival de Águas Claras, que surgiu em 75 e depois voltou em 81 e ficou por alguns anos dos anos 80, sendo, né, existindo lá na cidade de Iacanga, né, que fica no interior de São Paulo. Então, assim, ele é interessante, ele fala sobre censura e tal, e mostra como que foi esse festival, como que ele surgiu, como que foi criado. Ele virou uma espécie de Woodstock do Brasil, né? Mas é legal de vocês verem esse documentário, por quê? Porque se não fosse este festival, que era o Festival de Águas Claras, eu não existiria, provavelmente, né? Talvez. Porque, é sério. É uma autopromoção isso aqui. Não, é sério, porque foi onde os meus pais se conheceram, né? Sim. Tipo, eles se conheceram em 81 na segunda edição, né? Até eu achei que foi lá que eles tinham... ruim, Rafael? Tido relações. Dani, mas isso é bom? É muito, muito detalhe. Não, eles se conheceram lá, tipo, eles estavam no festival, se conheceram, tipo, né? Precisa de tanto detalhe, Dani. Não sei. Eu nasci em 86, então não foi em 82 que as coisas aconteceram como vocês estão pensando. Mas é legal, é muito legal isso, sabe? Tipo, você fala, nossa, que legal e tal. E no caso foi bom, tô falando para as pessoas, tipo, olha que maravilhoso, né? Então vocês podem ver o documentário pensando, nossa, o quão é importante esse festival. Mas é muito bom o documentário também. Só para deixar muito claro, você quer que as pessoas vejam esse documentário para ver a história lá e não para ficar olhando e falando, nossa, que legal, foi nesse festival que os pais do Daniel transaram e o Daniel vai nascer. Eu falei que eles se conheceram.
Não, e com certeza vai ter alguém... Vocês tiram as coisas, vocês têm pensamento. E com certeza vai ter alguém que quando vê esse documentário vai ficar procurando. Deixa eu ver se eu vejo os pais do Daniel. Deixa eu ver se... não, deve estar ali, deve estar aqui. Eu conheço. Olha a tia ali. Olha a tia Joana ali. Olha o seu Zé. Mas é muito massa. Ai, muito bom. Cara, demais. Eu gostei mais da história do que foi surpresa. História do... É um documentário, né? Da vida do Daniel. Vou fazer um documentário da minha vida, contar a partir desse festival. Muito bom. Muito bem, tá aí então. Lembrando você, ouvinte, né, do podcast, que tudo que a gente tá falando aqui vai ter link nesse post desse podcast. Então, se você não pegou alguma coisa, de repente você escutou aí e falou, pô, não escutei direito o que o Daniel falou, não sei o que, talvez você voltar, você pode ir lá, dar um page view pra gente, né, e clicar no link desse plano detalhe aqui, e aí você já vai ser direcionado lá pro filme, pra artigo e tal, enfim, vai estar tudo lá pra você poder assistir e ver e tal, e por aí vai. E aí, Pedrão, o que você trouxe de bom pra gente aí, de plano detalhe essa semana? Então, meus pais não se conheceram num festival, tá? Se fosse o festival, seria o baile do seu Arnaldo, que acontecia sempre no condomínio lá. Então, eu trouxe 2 documentários, né? Pra dialogar com o tema. O primeiro é o Francis Ford Coppola, O Apocalipse de um Cineasta. É um documentário de 1991 que conta os bastidores da produção do filme Apocalipse Now, né? Que é um dos filmes mais conhecidos do Francis Ford Coppola. Então, ele é muito interessante porque ele desconstrói um pouco dessa figura tão brilhante e poderosa que era o Coppola. Ele vai contar os problemas que o filme teve, mostra o ego do Coppola, que foi uma das coisas muito problemáticas no filme. Pra você ter uma ideia, ele chegou em Cannes, né, e falou, meu filme não é sobre o Vietnã. Meu filme é o Vietnã. Caraca! Porque foi exatamente os problemas que ele passou no filme, né? O que é contado nos bastidores é que ele ligou pra algum diretor, eu acho que foi o William Friedkin, o diretor de Exorcista, e disse, olha, eu tô pensando em tal época filmar nas Filipinas. Foi onde foi filmado, onde foi feito o filme. E ele disse, cara, essa época aí você não deveria ir não, porque vai chover muito, vai ter rodamuinho, vai ter furacão, vai ter o cacete A4. Acho melhor você não ir não. Já fechei a equipe, já comprei a viagem. Cara, o que você vai fazer? Vou pedir o pessoal levar um guarda-chuva. e, cara, é muito interessante, porque é um dos filmes com histórias de bastidor mais famosas que nós temos. Então, vale a pena ir atrás, tá? O outro é um filme relativamente recente, na verdade ele é recente, de 2019, chamado Estou Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar. Nossa, cara, nossa. Eu não bati muito nessa tecla durante o podcast, mas, gente, tem 2 coisas que o brasileiro não pode ser questionado em fazer. 3 coisas, né? Primeiro é novela, segundo é documentário e a terceira é fazer merda. Não necessariamente nessa ordem, tá? Documentário, independente se você gosta ou não, é um fato. Nossos documentários são muito, muito, muito respeitados. E geralmente a gente fica muito restrito à Escola Coutinho, por ele ter sido tão importante. Esse documentário é do Marcelo Gomes, né, um cineasta que ainda está nos seus... Ele não tá nos seus primeiros filmes, né? No Brasil, se a pessoa já tem um filme, não é iniciante, mas ele ainda não é um diretor com muitos filmes no currículo. Porém, esse filme é um dos melhores, já pode ser considerado até um dos melhores documentários. O que ele vai contar? Ele vai na cidade de Toratama, no Nordeste, onde tem aquele centro de fazer calças jeans, né? Onde são usadas em vários locais do Brasil, né? Muitos locais compram as calças jeans de lá e revendem. Só que é uma cidade muito pobre. Na verdade, é o oásis do capitalismo, né? Se quer entender o capitalismo, assista esse filme. E eles são pessoas que vivem naquela região e trabalham com uma única base de sustentação, que é o carnaval. Porque o carnaval, eles juntam todo o dinheiro que eles têm. Na verdade, eles não juntam todo o dinheiro que eles têm, eles interam. Porque o dinheiro que eles ganham não dá pra sustentar. Eles vendem coisas, alugam, fazem bicos pra poder ir pra praia e curtir o carnaval. E poder se divertir. Cara, é um soco no estômago, pra ser sincero. É aquele documentário que você vê e fala, eu não tenho mais que reclamar da minha vida.
sabe? Caraca. Foi muito premiado, não é um documentário chato, pelo contrário, mostra como o Marcelo, ele teve essa habilidade de selecionar personagens, você vai se envolvendo com cada um que vai dando depoimento, então é muito rico, muito lindo e só assiste e absorva, se puder. E tá facinho, né, de ver, além de tudo. Sim, é um documentário recente que você consegue assistir. O nome é Estou Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar. Perfeito, tá aí, cara, sensacional. E aí, Henriquinho, e você? O que você trouxe de bom aí pra gente? Plano de detalhe, seu primeiro plano de detalhe do ano? Cara, eu vou também só dar 2 planos de detalhes. Um é sobre o tema do podcast e o outro é um jabá safado. Eu entendi, você é safado, Henrique? É um jabá de um cara safado. Exatamente. Tá. Então, o primeiro plano detalhe, eu vou dar uma dica de podcast. Eu não lembro se eu já falei aqui antes, mas é o Modus Operandi. É um podcast agora são 2 hosts, que é a Carol Moreira e a Mabê Bonafé. E é um podcast de true crime. Muito dos casos que a gente comentou hoje, quando a gente falou de documentários de true crimes, elas já fizeram episódios. É bem legal, os episódios delas têm no máximo 1 hora. E geralmente elas fazem assim, elas assistem uma série ou leem um livro sobre um determinado tema e transcrevem isso pro podcast, entendeu? Então elas vão contando a história, como aconteceu. Um dos documentários mais legais que eu assisti no finzinho do ano passado, que foi o I'll Be Gone in the Dark, eu teria ido na escuridão, eu teria sumido na escuridão, que é da HBO. Eu conheci por conta delas, então, apesar de ser, teve lá o Ted Bundy e tal, então apesar de ser temas conhecidos, o jeito que elas contam é muito legal. É claro que a gente sempre dá uma recordada no Projeto Humanos, no caso Evandro, porque assim como o Nerdcast influenciou basicamente todos os outros podcasts brasileiros, o caso Evandro vem influenciando milhares de podcasts nacionais de crimes reais. É um fato. Mas eu acho que o delas se destaca, assim, é muito bom. E elas conseguiram um contrato com a Netflix para fazer um programa no canal de YouTube da Netflix. É chamado Além do Crime, em que elas pegam casos que tiveram séries na Netflix, elas contam um pouquinho, detalhes a mais do que aconteceu depois com os personagens, ou elas dão uma aprofundada, entendeu? Legal. Eu gosto muito também desse podcast delas, é muito bom. Maravilha. E o meu outro plano detalhe, que eu falei que ia ser um jabá, é uma série que referencia e homenageia bastante as sitcoms americanas, que é WandaVision, ou WandaVision, que é a primeira série da MCU. A primeira série oficial da MCU, ela estreou na Disney Plus, ela já terminou, ela teve 9 episódios. E por que eu falei do jabá? Porque o próximo capítulo do podcast meu e do Xaxim, que vai ser na segunda-feira que vem, é sobre a série. Então dá tempo de você assistir os 9 episódios, são episódios curtos, variam entre 30 e 45 minutos no máximo, cada episódio. Acho que tem episódios até de 25 minutos, se eu não me engano. E é muito interessante, porque ele segue a cronologia da MCU, ele acontece depois de Vingadores Ultimato, e ele aprofunda bastante 2 personagens que a gente vê muito pouco deles, que é a Wanda e o Visão. E é muito legal, assim, vai passando, cada episódio se passa no começo da série, cada episódio meio que vai se passando durante uma década, referenciando aquela determinada década dentro da televisão norte-americana, mas tem uma grande história por trás, e depois dessa grande história por trás deixa de ser pano de fundo para ser o aspecto principal. Mas é muito interessante, vale muito a pena. Então meu segundo plano detalhe é: assista WandaVision. E bom, eu tenho aqui 2 planos detalhes também. O primeiro que eu vou trazer para vocês é um canal do YouTube que eu descobri. Eu gosto muito desses canais que a galera fica fazendo coisa, sabe? Eu mesmo não tô fazendo nada de coisa de manual, sabe? Construir nada e tal. Mas eu adoro esses canais que a galera fica construindo, testando coisas e tal. E recentemente
Aí eu descobri esse canal americano, que é um canal gigante, tem 11 milhões de inscritos e tal, que se chama Hacksmith Industries. E basicamente o que esses caras fazem lá? Eles ficam criando armas e utensílios e tal, que aparecem justamente em filmes, né? Então, pra vocês terem uma ideia, recentemente aí, eles fizeram, por exemplo, o blaster lá do Mandalorian, né? Eles fizeram esse daí, fizeram também já recriaram, né? Um sabre de luz, por exemplo, do Star Wars. Tem outras coisas, tipo, recriaram, né? Como fazer as teias do Homem-Aranha. Tem coisa lá de Homem de Ferro, tem coisa lá... Cara, tem muita coisa bacana lá. E eles fazem realmente, sabe? Eles vão... criam aquilo cientificamente, desenvolvem como fazer e tal. E depois eles vão testar. Então, por exemplo, o sabre de luz, eles criam... Aí depois eles vão lá, tentam cortar uma porta com ele, como que a gente vai fazer pra limitar, né, o tamanho ali do sabre e tudo mais. É muito legal, é muito legal. Os caras vão criando e eu acho que é muito bacana, tipo, tem vários episódios legais assim pra você, é um canal pra você se divertir, né? Você senta lá e vai assistindo um atrás do outro pra você se divertir. E o outro plano de detalhe que eu trouxe pra vocês é a série que está também na Netflix. É a série Vikings. É uma série que chegou ao final agora, recentemente. Série pequenininha. É uma série que começa contando quem era o Ragnar e vai até os filhos do Ragnar e tal. Então é uma série bem longa, né? Mas o que eu gosto dela é justamente assim, ela não é uma série documental, tá? Longe disso, mas é uma série de ficção que tem esse pezinho ali na realidade, porque eles vão pegar personagens reais o que aconteceu, né? As invasões vikings e tudo mais. Mas uma das coisas que eu mais gosto dessa série é justamente a evolução dela, né? As primeiras temporadas você percebe uma série tipo com um budget baixo e aí eles vão desenvolvendo, e nas últimas temporadas você vê que os caras foram colocando grana porque ela foi aderida, né, por várias pessoas e tal. E aí recentemente ela chegou ao seu fim, fizeram um final para ela mesmo, terminaram com todos os personagens lá, já tá tudo finalizado, e aí anunciaram que vão partir por uma continuação dessa série, mas passados 100 anos depois dos acontecimentos dessa primeira série. Então assim, não vai ter necessariamente uma conexão direta, sabe? Porque a gente tá falando de 100 anos depois e tal, mas é possível que durante essa nova série eles façam alguma menção à série antiga, então vai ser legal de você ter essa conexão entre as duas séries. Então por isso fica a minha recomendação para Vikings. Eu acho uma série muito bem feita. É óbvio que, né, é uma ficção, então ela vai puxar muitas vezes pro lado do herói e tudo mais, mas é muito interessante você ver justamente assim, essa evolução, sabe? Como que a humanidade ela foi passando por períodos e tal. Eu acho muito legal isso, e Vikings é um pedaço dessa história, né? Que a gente passou por ela. Então fica essa dica aí, tá na Netflix, Vikings, e esse canal do YouTube Hacksmith Industries. Chegando aqui no final desse podcast Cinema, são 405, né? Batemos esse papo aqui sensacional sobre documentários. A gente arranhou algumas coisas aqui de documentários, ainda tem muita coisa para falar, tem documentários que a gente pode trazer aqui depois, né, pra gente discutir um pouco mais sobre eles, e eu acho que esse papo ainda vai longe, então é importante que você que tá aí, que tá ouvindo a gente, e que gosta de documentários, ou que acha que de repente vale a pena a gente sentar e analisar um documentário, por exemplo, que você mande seu comentário aí pra gente, né, já indicando também, pô, falem sobre Honeyland e tal, falem sobre outro, enfim, vai apontando aí, porque tem muito documentário legal que pode ser objeto de estudo nosso aqui. Mas a gente não vai falar sobre O Mundo Sem Ninguém. Você já viu esse? É maravilhoso.
É um drama que ele está tipo, como seria se o ser humano acabasse? Nossa, aí, tá vendo? É um drama de, meu Deus. Nem esse documentário existiria. No caso. Pedrão, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente mais uma vez, sempre vindo aqui, trazendo tantas informações legais aí pra gente. Obrigado pela disponibilidade. E deixa também aí, né, redes sociais, site, como que a galera faz aí pra acompanhar você pela internet, né? Quem quiser procurar no YouTube, procure por Canal Claquete Filmes, você vai achar o nosso canal, com vídeo ensaio, análise que nós fazemos. O site é www.canalclaquete.com.br. Não sei porque eu falei www, porque eu acho que ninguém mais coloca isso, mas se você colocar, você vai achar também. Então... É só pra denunciar a idade, viu? Exatamente. Se você for no Instagram, coloque canal_claquete, que você vai achar o nosso perfil. E em qualquer agregador de download, coloque Canal Claquete, que você vai encontrar o nosso podcast. Então... Rafael, Dani, obrigado por estar aqui. Henrique, também agradeço a você, mas eu vou agradecer mais a eles, tá? Porque, né, eles me convidam mais que você. Você nunca me convidou pra nada. Tá? Então... Mas... Eu não te convido, a gente só aparece junto. Exatamente, é quase Batman e Robin, né, aqui. Total. Tá, mas eu sou o Batman, tá? Mas do Snyder Cut? Ou sem ser do Snyder Cut? Mas, Dani, Rafael, agradeço. Vocês mandaram uns brindezinhos pra gente, né, lá pro Canal Claquete. Então, como eu sou editor-chefe, agradeço de coração. Vocês me emocionaram muito. Foi a primeira vez que eu ganhei algo assim. Então, poxa, é muito bom nessa época a gente se sentir querido. Eu ainda não mandei nada pra vocês, mas mando aqui meu carinho e agradecimento publicamente no podcast de vocês, porque eu acho que seria o mais correto, o mais digno pra vocês agradecer. Então, obrigado por toda a ajuda que vocês me deram, que vocês me dão por fora, que seus ouvintes não saibam, mas vocês me ajudaram muito e me ajudam muito. Então, poxa, só agradeço, vocês me emocionaram muito. Imagina, você merece, cara. Foi super talentoso aí, merece todo o apoio, né? Espero que o pessoal vá lá visitar você. Deixa aquele comentário, né? Vim aqui do Cinemação, te ouvi do Cinemação. Aí já faz aquele abraço coletivo virtual, né? Obviamente, com distanciamento, por favor, né? Mas fica aí. Então é isso. Henriquinho, obrigado também pela sua presença aqui com a gente. Mais um podcast. E deixa o convite, né? Afinal de contas, Henrique Risato está no Instagram e tal, mas o Geração M está em todos os cantos. Exatamente. Obrigadão por você e pelo Dani terem me convidado para gravar mais esse podcast. Quem quiser procurar a gente, eu e o Xaxim, lá o Geração M nas redes sociais é Geração M Podcast. E quinzenalmente, como eu disse, segundas-feiras sai capítulo novo. É um podcast curtinho, tem 30, 40 minutos. Dá pra ouvir bem relax, uns assuntos meio nerd, meio nostálgico. E é isso aí, tô devendo um convite pro Pedro aí, logo ele aparece gravando conosco. Depois dessa intimada, né, Henrique? Nossa, não tem nem como. Mas tá convidado com o maior prazer, vai ser muito bem. Mas você pode convidar pra outras coisas, pode convidar pra almoçar, pode convidar pra andar na praia. Você tem várias mas só se for por Skype no meio dessa pandemia, nem esses dois aí que nós vivia grudado consegui mais ver. Pois é. Tá, mas quando passar eu vou cobrar, hein? Isso sim. Muito bem, Dani, obrigado também aí pela presença em mais um podcast, né? Agora, finalmente, falamos sobre documentários. Estamos aí trilhando um caminho que vai vir aí muito Oscar pela frente, né, Dan? Sim, a gente vai falar de muita coisa, mas é isso, espero que todo mundo tenha gostado. Obrigadão, Pedro, pela participação, obrigadão, Henrique, por ter vindo. E é isso, gente, esse podcast foi muito importante porque ele me lembrou, inclusive, daquela piadinha do cara que foi pro cinema e tinha bala de menta no assento, né? Daí ele foi ver o filme O Homem Documentado. Oh my God. O Dani chegou no final agora lembrando lá de como ele foi concebido. Aí agora passou pra isso. O pessoal filme que tava vendo, né? Tava vendo o filme do seu documentário, né? Provavelmente, né? Total.
Ai, muito bom, muito bom. O podcast Cinemação 405 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.